Neste vídeo vamos introduzir as equações incompletas do segundo grau. No sétimo ano já estudámos as equações do primeiro grau. Estas equações são do segundo grau porque, para além de uma igualdade entre duas expressões onde aparece pelo menos uma letra, vamos ter uma letra que está elevada a 2, ou seja, ao quadrado. A incógnita vai aparecer pelo menos uma vez elevada ao quadrado. Vamos estudar para já apenas equações com uma incógnita. Estamos a falar então de equações que podemos escrever nesta forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Dizemos que temos a forma canónica. Ou seja, no primeiro membro temos o polinómio do segundo grau ordenado e reduzido, e no segundo membro temos 0. Nós vamos, para já, estudar apenas as situações das equações incompletas. O que é que isso significa? Significa que ou o B é 0, ou o C é 0. Vamos apenas estudar equações incompletas do segundo grau. Portanto, nunca vamos ter o A, o B e o C todos diferentes de 0. O A é obviamente diferente de 0, porque senão a equação não é do segundo grau. Comecemos por ver as equações em que o B é 0. Ou seja, em que temos apenas uma expressão do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Quando temos uma situação deste tipo, conseguimos sempre transformar esta equação numa equação do tipo x ao quadrado igual a k. E, como já vimos quando estudámos o teorema de Pitágoras, podemos resolver esta equação utilizando a raiz quadrada. Vamos ver um exemplo para ser mais simples de perceber. Se tivermos x ao quadrado menos 9 igual a 0. Ora, como nas equações do primeiro grau, o nosso objetivo é sempre deixar o x isolado. Neste caso, só há um termo com x, portanto conseguimos usar isolar o x. Portanto, vamos manter o x ao quadrado no primeiro membro e agora o nosso menos 9 vai passar para o segundo membro. Quando passa para o segundo membro, já sabemos que passa com a operação inversa e, portanto, se estava menos 9, passa e fica apenas 9. Ora, se recordam, tal e qual como fazíamos no teorema de Pitágoras, procuramos quais são os números que ao quadrado dão 9. E ou sabemos esses números de memória, ou então fazemos mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ora, neste caso, nós sabemos que os números que ao quadrado dão 9 são o 3 e o menos 3. E, portanto, o resultado vai ser menos 3 ou, sinal de disjunção, que se lê ou, x igual a 3. E, portanto, esta equação tem um conjunto de solução menos 3. Tem duas soluções possíveis, o menos 3 e o 3. O conjunto de solução é menos 3 e 3. Vejamos outro exemplo. Quatro x ao quadrado menos 100 igual a 0. Ora, temos novamente apenas um termo em x, que é o termo 4x ao quadrado, e, portanto, vamos isolar esse termo. Neste caso, podemos
deixar 4x ao quadrado igual, e agora o menos 100 vai passar para o segundo membro. Ou seja, vai ficar mais 100. Como estava lá 0, fica apenas 4x ao quadrado igual a 100. Assim, não podemos ainda fazer como no exemplo anterior, porque não temos o x ao quadrado isolado. Então, ainda temos cá este 4 que está a multiplicar pelo x. Então, passa para o outro membro. Qual é a operação inversa de multiplicar? É dividir. Portanto, fica x ao quadrado igual a 100 a dividir por 4. Agora sim, fazemos a conta. 100 a dividir por 4 dá 25. E, portanto, obtemos x ao quadrado igual a 25. Quais são os números que ao quadrado dão 25? São o mais ou menos raiz de 25. Ora, como sabemos, vai ser o menos 5 ou o 5. E, portanto, o conjunto de solução desta equação tem dois elementos, que são o menos 5 e o 5. E estas equações resolvem-se sempre desta forma. Chamar atenção para duas coisas. Primeiro, nós podíamos, tanto num caso como no outro, mas vou pegar novamente aqui no primeiro exemplo que dei, e nós podíamos ter fatorizado este polinómio do segundo grau que tem no primeiro membro, utilizando os casos notáveis. Neste caso, usando a diferença de quadrados, porque isto não é mais do que ter a ao quadrado menos b ao quadrado. E, portanto, nós já vimos que isto pode ser escrito como um produto a menos b, a mais b. Ou seja, obtínhamos x menos 3, x mais 3, igual a 0. Como é que vamos resolver esta equação agora? Ora, esta equação vai ser resolvida mais tarde, porque para aprendermos a resolver esta equação precisamos de uma nova coisa, de uma nova estratégia matemática que nos permita resolver a equação. Vamos chamar a essa estratégia a lei do anulamento do produto. E o que é que diz a lei do anulamento do produto? Diz algo muito simples. Diz que se eu tenho dois fatores cujo produto é 0, só existem duas possibilidades. Ou o A é 0, ou o B é 0. Dois números a multiplicar só dão 0, se um deles for 0. Pode ser o A o 0, o B o 0, ou então até os dois 0. Mas pelo menos um deles tem de ser 0. E então é esta expressão que nos vai permitir resolver a equação que tínhamos anteriormente de outra forma. Então retomemos a equação. X menos 3, x mais 3 igual a 0. Ora, então, temos dois fatores. Pelo menos um deles tem que ser 0. Então, como é que escrevemos? X menos 3 igual a 0 ou x mais 3 igual a 0. E agora temos duas equações do primeiro grau para resolver. Ora, para resolver a primeira equação, este menos 3 passa para o outro membro e fica positivo. Ou seja, x igual a 3. Ou, na segunda equação, este mais 3 passa para o segundo membro e, portanto, vai ficar negativo. X igual a menos 3. E obtemos o conjunto de solução, menos 3 e 3, tal como já tínhamos visto no primeiro exemplo que tínhamos visto.
Então, em algumas equações, temos a possibilidade de resolver de duas formas. Podemos usar a noção de raiz quadrada e podemos usar, se conseguirmos fatorizar a expressão através do caso notável, através da diferença de quadrados, a lei do anulamento do produto. Esta lei do anulamento do produto pode usar-se mesmo que não estejamos a usar um caso notável. Por exemplo, basta que a nossa expressão seja assim. Ora, temos dois fatores cujo produto dá zero. Muito importante, o produto tem que estar igual a zero. Se estiver igual a outro número, já não se pode aplicar a lei do anulamento do produto. Então, aplicando a lei do anulamento do produto, esta equação vai resolver-se fazendo 2x menos 5 igual a zero ou 3x mais 2 igual a zero. Ora, vamos resolver então cada uma destas equações. O menos 5 passa para o segundo membro e vai ficar mais 5. 2x igual a 5. Ou, na segunda equação, o mais 2 passa para o segundo membro e vai ficar menos 2. 3x igual a menos 2. O que é que nos falta? O coeficiente do x, que está a multiplicar pelo x, passa para o segundo membro a dividir. Na primeira equação é um 2, na segunda equação é um 3. E vamos obter x igual a 5 meios ou x igual a menos 2 terços. E, portanto, o conjunto de solução é o conjunto formado pelos elementos menos 2 terços e 5 meios. Reparem que estas duas frações já estão na forma irredutível. Aplicar a lei do anulamento do produto é muito simples. O que é que nos falta ver neste resumo de equações incompletas do segundo grau? Como é que resolvemos equações em que, já vimos quando fazíamos quando o B era zero, vejamos como fazemos quando é o C que é zero. Ou seja, quando temos equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ora, nesta situação, não podemos usar as propriedades da raiz quadrada porque temos dois termos com x. E então, como é que fazemos nesta situação? Vamos ver o exemplo x ao quadrado mais 4x igual a zero. Ora, para resolvermos estas equações, pelo menos para já, no nono ano teremos outra forma que podemos aplicar, se quisermos, mas para já, a única forma que temos para resolver esta equação é fatorizar o primeiro membro. Reparem que no segundo membro já está igual a zero. Temos que sempre garantir que no segundo membro está igual a zero. Nunca podemos fazer nada antes do segundo membro ser zero. Então, recordando aquilo que vimos na ficha anterior e no vídeo anterior, nós podemos fatorizar este polinómio porque temos x ao quadrado, que é a mesma coisa que ter x mais 4x. E se recordam, colocamos em evidência o que é comum. E o que é comum? O x. Então, vamos colocar em evidência o x. O que é que fica dentro de parênteses? O que sobra? O x mais 4. Portanto, dentro de parênteses, x mais 4 igual a zero. Ora, o que é que conseguimos obter? Conseguimos obter uma expressão que é o produto de dois fatores. Um fator, dois fatores, e que é igual a zero. Portanto, vamos novamente usar a lei do anulamento do produto. E, portanto, vai ficar x igual a zero
ou x mais 4 igual a 0. Ou seja, x igual a 0 já não podemos fazer nada, repetimos. Na segunda, podemos passar o mais 4 para o segundo membro. E, portanto, vamos obter x igual a menos 4. Não há mais nada que possamos fazer e, portanto, escrevemos o conjunto de solução. Conjunto de solução, menos 4 e 0. Reparem que no conjunto de solução tem que estar sempre a escrever os elementos por ordem crescente. Não é obrigatório, mas ficam ordenados. Vejamos outro exemplo. 3x² menos 15x igual a 0. Ora, sabemos que o C é 0, ou seja, não há o termo independente. Temos que fatorizar. Ora, então, neste caso, vamos ver, tal e qual como o exemplo acima, 3x² é a mesma coisa que ter 3x, 15x. Ora, já que temos aqui um 3, reparamos que o 15 também é múltiplo de 3, ou seja, o 15 é 3 vezes 5 e o x. Ora, o que é comum e que vai ficar fora de parênteses? O 3 e o x. Seja qual for a ordem, temos o 3 e o x. Ou seja, vamos colocar o 3 e o x fora de parênteses. O que é que nos sobrou para ficar dentro de parênteses? X menos 5. Ora, 3x a multiplicar por x menos 5 igual a 0. Mais uma vez, obtivemos o produto de dois fatores. E, portanto, usando a lei do anulamento do produto, ou é o 3x que é 0, ou é o x menos 5 que é 0. Ora, para isolarmos o x tanto num caso como no outro, no primeiro caso o 3 está a multiplicar, passa para o outro membro a dividir. No segundo caso está menos 5, passa para o outro membro mais 5. Ou seja, vamos obter x igual a 0 a dividir por 3, ou x igual a 5. 0 a dividir por 3 dá 0, portanto temos x igual a 0, ou x igual a 5. E, portanto, o conjunto de solução vai ser o conjunto formado pelos elementos 0 e 5. Vamos ver apenas um último exemplo, onde vamos colocar um fator também em evidência, por exemplo, 7x menos 1 menos x menos 1 igual a 0. Ora, neste caso, verificamos logo que o fator comum é o x menos 1. Portanto, este fator vai ficar em evidência, x menos 1. O que é que nos sobra para ficar dentro dos parênteses? O 7, o menos e o x. 7 menos x igual a 0. Ora, usamos a lei do anulamento do produto. X menos 1 igual a 0 ou 7 menos x igual a 0. De seguida, resolvemos cada uma das equações em ordem ao x. Neste caso, o menos 1 passa para o segundo membro, está menos 1, vai ficar mais 1. Neste caso, o 7 passa para o segundo membro, está 7, vai ficar menos 7. E, portanto, obtemos x igual a 1 ou menos x, não se esqueçam que o x tem um menos,
igual a menos 7. Esta equação ainda não acabou, porque o x ainda não está isolado. O que obtivemos foi menos x. Ora, quando o x está negativo, o que podemos fazer é trocar os sinais aos dois membros. E, portanto, o x está negativo passa a positivo, o 7 está negativo passa a positivo. E, portanto, obtemos o conjunto de solução formado pelos elementos 1 e 7. Basta ver estes exemplos com atenção e praticar para ficar com os conhecimentos necessários de equações do segundo grau incompletas.